Esse é um vídeo resposta ao Alexandre Porto no vídeo Religião é pior que Crocodile. Eu sei que você não sabe nem quem eu sou, nunca ouviu falar de mim, mas eu acredito que eu tenho coisas relevantes a dizer sobre o tema e, no caso, não importa quem eu sou, se eu tenho alguma coisa relevante a dizer, eu vou dizer, porque o canal também é meu, apesar de ter um único vídeo fora esse e ninguém ter nunca ouvido falar, eu quero debater com o Alexandre Porto, porque eu tenho argumentos para fazer isso. Então vamos lá. Eu quero iniciar dizendo que eu concordo em grande parte com o que ele diz no vídeo com relação às autoridades. De fato, quem tiver condição de buscar uma forma de encarar o mundo que supere ser governado por autoridades deve sim fazê-lo e é um bom caminho. Eu quero falar basicamente de coisas que ele ignora nesse vídeo que ele fez. Então é isso. Pelo que eu sei, o Alexandre Porto foi criado como um cara religioso, ele fala isso em vídeos dele, e após ser, digamos, passar por situações onde ele confrontava a autoridade religiosa e via que ela não tinha razão e que a razão dele estava sendo, sei lá, de alguma maneira suplantada por autoridades, ele passou a ter essa convicção de aversão a autoridades que me parece um motor propulsor da filosofia e da investigação que ele faz, que inclusive é muito louvável, eu gosto muito do trabalho dele de uma maneira geral. Eu quero falar da minha perspectiva de alguém que era ateu quando era uma moleca, assim, um adolescente eu já era ateu. E eu vivia achando que religião é uma porcaria, todo mundo que é religioso é burro, e ateu só por ser ateu já é mais esperto que um religioso. Eu pensava coisas assim. E quero falar sobre a minha perspectiva desse assunto, portanto. Vamos dizer o seguinte, quando ele faz as críticas que ele faz à religião, ele tá certo na maior parte das coisas. Só que, pro povão, pra maior parte das pessoas, a alternativa à religião é muito inferior à própria religião. A religião conduziu a humanidade por milênios. E aperfeiçoamentos científicos ali da época mais ou menos, do iluminismo e do modernismo, falar ali, o ano do Nietzsche, um pouquinho ali o Nietzsche, na verdade, é um grande divisor de águas sobre esse assunto e tantos outros. E a grande profecia do Nietzsche, que faz com que ele chame tanta atenção, é justamente falar sobre esse tema. Ele falou, Deus morreu, nós o matamos. Disso, ele queria dizer, na verdade, que chegamos a um nível de ciência e de conhecimentos, de cultura em geral, que a estrutura religiosa, que por milênios conduziu a sociedade, começa a perder seu impacto. É mais ou menos o processo pelo qual o próprio Alexandre Porto passou na vida dele. E Nietzsche diz que o mundo passaria por um momento horroroso, muito pior do que a religião, porque a coisa que substituiu a religião em boa parte dos casos foi o Estado. Isso aconteceu com os comunistas, isso aconteceu com os fascistas, com os nazistas. Então, você tira uma coisa que era um componente basilar, fundamental, importantíssimo, que era a religião, e fica um buraco, não dá. Não dá pra você não pôr nada no lugar. Alguma coisa precisa preencher esse buraco. E as alternativas são horríveis. Esse é o problema. Então, ainda que eu compreenda a crítica que ele faz às autoridades, eu faria essa ressalva importante. Cara, você tem razão de criticar as autoridades, mas quem pode de fato criticar essas autoridades é quem, aí a segunda parte do Nietzsche, ele falou, o caminho, a saída para isso é o Übermensch, que é o meta-homem ou super-homem, dependendo da maneira que você entender, que é um homem que define os seus próprios valores por si. É alguém que, então, necessariamente tem que ter um discernimento, uma bagagem cultural relativamente relevante. E a partir disso ele constrói os próprios valores e dentro dessa escala de valores, por ele mesmo definida, trilha o seu caminho. Isso é um substituto à altura da religião. Qual que é o problema? Eu acho que
a base toda do Porto, e aqui eu, no final do vídeo, vou falar sobre o que eu enxergo como uma coisa que está por trás da cortina dessa história toda e de tudo que foi falado. O ponto é, um cara que tem muita facilidade para entender livros de filosofia, que consegue pegar vários livros e já na, digamos, definição das premissas do filósofo, ele consegue pintar um quadro mental e fazer os desenhos das implicações que vem depois, como no jogo de xadrez, onde um cara, sei lá, após ver 3 movimentos do adversário, ele consegue supor várias jogadas que se desenvolvem daquele tipo de movimento. Então, alguém que tem uma psique profundamente capaz, uma maquininha muito boa no cérebro, essa pessoa ela terá grande facilidade de, digamos, colher um arcabouço teórico montado por vários filósofos e assim desenvolver os próprios valores e ser uma pessoa digna e moral sem a religião. Para meros mortais, cara, eu não sei a experiência de vida de cada um, mas nos meus últimos trabalhos é triste a realidade. Isso fala muito sobre a educação brasileira. Cara, tinha gente ali com faculdade que era analfabeto funcional. Isso não é uma crítica maldosa, uma vontade de zoar o cara. O cara, assim, ele sabe identificar que o nome dele está escrito num pedaço de papel. Isso ele consegue fazer. Se você dá um texto de meia página, sem vocabulário muito complexo, digamos, instruções simples, meia página, o cara não consegue, digamos assim, a memória RAM do cara não é capaz de acumular as várias instruções dadas e montar a sequência lógica para execução daquilo ali que tá colocado naquelas instruções. Então essa é a realidade. Para a maioria das pessoas é muito melhor seguir uma religião, mesmo que baseada em autoridades, e fazer a coisa certa, ainda que pelos motivos errados. Ela vai estar bem melhor do que alguém que, com essa mesma condição, não segue religião. Então, para mim, Porto coloca na humanidade como um todo características que lhe são muito peculiares. Ele tá fechado ali nos livros dele, entendeu? Ele não sabe quem é o porteiro, quem é o cara que tá num boteco ali da periferia. Para eles, olha, é melhor a religião. Eu não sou melhor que eles, cada um é cada um, mas a questão não é essa. A questão é que você deve buscar sim ser um Übermensch, se você for capaz. Se não, cara, ser religioso é bem melhor do que ser um pós-moderno.